Todos com força. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Vamos aplaudir com força. Mais uma vez, canta. Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força. Mais uma vez, bem suave. Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje o Evangelho, aparentemente ele é muito simples, né? Mais uma vez, Jesus vai jantar na casa de um fariseu, almoçar, fazer uma refeição, e mais uma vez, tudo gira em torno de perguntas, curiosidades, a lei.
Finalmente, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Hoje eu quero que você, nessa pequena reflexão, eu convido a Assembleia a verdadeiramente se debruçar diante dessa pessoa, esse homem, que é para nós um mistério, Jesus Cristo. E que Jesus Cristo, por excelência hoje, por causa do Evangelho, ele se coloque diante de cada um como essa grande interrogação. Porque nele, o ser humano, quando o ser humano o contempla, o interioriza, nele verdadeiramente nós levamos as nossas demandas e as grandes questões. E aí, fazendo uma pequena retrospectiva dos questionamentos fundamentais dos últimos domingos litúrgicos, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Mestre, é verdade que poucos se salvam? Pedro, não uma pergunta, mas um desabafo. Cristo, nós deixamos tudo por tua causa. E hoje aqui a pergunta: qual é o maior e o primeiro dos mandamentos? Nós estamos então diante de um mistério que se revela como esse amor infinito, esse amor insondável, indizível, que mesmo que você tenha inteligência, racionalidade, espiritualidade para perscrutar, quanto mais a gente mergulha, mais e mais o ser humano vai se percebendo como um sujeito profundamente limitado. Ele disse a Santa Faustina no diário que nem mesmo a eternidade ela é suficiente para a humanidade perscrutar em absoluto a sua misericórdia. Tudo em Deus se dá numa escala de infinitude. Tudo em Deus é infinito. Mas eu quero também aqui fazer um outro questionamento. Já que nos últimos domingos nós ouvimos as demandas da humanidade bíblica, o jovem rico dizer: que devo fazer para herdar a vida eterna? Pedro desabafar: deixamos tudo para te seguir. Uma outra pessoa, que a Bíblia não diz o nome, dizer assim: é verdade que poucos se salvam? O que eu devo fazer para alcançar a salvação? No fundo, é o ser humano que leva suas demandas para o eterno, porque no fundo, o que ele quer é a felicidade. E até compreensível, porque a nossa origem humano-divina, quem nos fez? As mãos do Criador. Fomos feitos para contemplar, desfrutar e propagar a sua glória. Então, inquieto estará o nosso coração enquanto ele permanecer distante dessa realidade que se chama Deus. Mas eu quero aqui fazer mais um questionamento, até saindo um pouco do Evangelho, só por alguns minutos, e tomando posse do que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Onde está o teu coração, meu irmão? Onde está o teu coração, verdadeiramente? Os nossos passos. Nós estamos edificando a nossa história sobre uma rocha segura, forte, inabalável, ou nós estamos construindo a nossa história, fazendo nossas escolhas, nossas decisões, os nossos passos sobre uma rocha frágil, que não tem esse poder de sustentação, de equilíbrio? Onde nós estamos colocando o nosso coração? Onde está o nosso coração?
Todos nós agora ocupamos o espaço de uma igreja. Aqui agora é uma igreja. É uma casa de oração para vivermos o grande mistério da nossa igreja, que é a missa. Mas todos que aqui estão, será que nós somos pessoas de fé, cuja natureza ela está profundamente espiritualizada, ou somos pessoas ainda orientadas, pessoas cuja vida ainda é pautada na carne, na mentalidade do mundo? É muito importante fazer esses questionamentos, porque se você não se resolver com relação às coisas aqui de baixo, você não vai chegar lá em cima. Não adianta pensar, não adianta dizer, devo buscar as coisas do alto, sim, mas para buscar as coisas do alto, você precisa estar verdadeiramente livre. Porque se você carrega pesos, e se você permanece preso, arraigado às coisas desse mundo, dificilmente você vai elevar a sua voz, atinar para o cerne. Primeiro nós temos que trilhar um caminho de um profundo reconhecimento de nossas misérias. Há alguns dias refletimos sobre a postura de Bartimeu, que quando Jesus se aproximou dele e fez aquela pergunta: que queres que eu faça por ti? E eu disse aqui no altar que está contido nessa pergunta 3 grandes perguntas que Deus faz à humanidade: onde estás? Onde está o teu irmão? E ele disse a Elias: o que você faz aqui? Onde estás? Ele fez a Adão. Onde está o teu irmão? Ele fez a Caim. O que você faz aqui? Ele fez a Elias. E Jesus ele sintetiza essas perguntas, se dirigindo ao Bartimeu, que não era cego, se tornou, que não era pobre, se tornou. Basta estudar a origem, a história de seu pai, rico comerciante, general do exército de Betel, e etc. O que é que você quer que eu faça por você? Também essa pergunta se encaixa aqui. O que é que você quer hoje de Jesus? Mas cuidado com a resposta que você vai ouvir, porque se o seu coração não estiver aqui, o que você vai fazer com essa resposta? Não esqueça que no capítulo 9 de São João, ele também curou um cego, sendo que de nascença, e logo depois, quando ele reencontrou esse cego, ele disse: vejo que estás bom, vejo que você foi curado, você está feliz, cuidado porque algo pior pode acontecer. O que pode ser mais grave do que uma cegueira ao longo dos seus 38 anos, senão o pecado? Então, onde está o seu coração? É essa pergunta que me leva hoje a contemplar esse belíssimo evangelho. E eu me sinto muito confortável em partilhar sobre esse evangelho, porque diferentemente de outras situações semelhantes, Jesus aqui ele foi muito bem acolhido. Nas 3 narrativas que nós vamos encontrar em Lucas, 3 vezes que Jesus vai à casa de uma autoridade judaica, pelo menos 2 vezes ele não foi muito bem acolhido. Mas aqui ele foi muito bem acolhido. Tanto é que finaliza o evangelho dizendo: vejo que você não está longe do reino de Deus. Interessante que a pergunta que começa o evangelho é: qual é o primeiro dos mandamentos? O judeu, ele sempre tem essa preocupação, porque a sua vida, ela tem um norte, é a lei, é a regra, é a norma. Fico imaginando uma casa em que os pais, eles não conseguem administrar essa realidade. Uma família em que não é muito claro a representação da lei, a simbologia da lei. E isso para o judeu é fundamental. A lei, a norma. O problema é que quando você tira o amor dessa lei, retira o amor dessa norma, o que prevalece, o que permanece é só o preceito, e um preceito vazio.
E a religião judaica, ela se transformou nessa triste e dura realidade. Quando na lei, na norma, está embutido o amor, tudo bem. Porque nós, enquanto sujeito social, nós não podemos viver sem uma regra, sem uma norma, sem uma lei. Tente imaginar uma família onde não existe a regra, a norma, os papéis muito bem definidos, pai, mãe e os filhos. É complicado, não é? Agora imagine a religião. Existe a norma, existe a regra, existe uma lei, sendo que agora você desmistifica o amor. Você tira o amor, você tira o sobrenatural, você retira a mística. O que fica? Apenas o preceito. E quando na religião o mais importante é apenas o preceito, essa religião ela está fadada ao fracasso, porque toda a sua pregação não alcança mais o coração do homem. Tudo que se fala, tudo que se faz, não tem o poder de alcançar o coração do homem. Esse coração é você. E quem é você? Você é uma pessoa que tem sede, que tem fome, que tem desejo. Mas o que eu desejo? Que fome é essa? Que sede é essa? O ser humano ele tem fome, ele tem sede, ele tem desejo. O ser humano ele tem fome da verdade, da palavra. Ele deseja tudo aquilo que é bom. Ele precisa do belo. Eu não posso viver sem o belo. Eu não posso viver sem o sumo bem. Eu não posso viver sem a palavra que me alimenta, que me sustenta, que me ilumina, que dá sentido à minha vida. Porque sem essa realidade, o que prevalece dentro de mim é um buraco, é um vazio, é um abismo. Reina, portanto, uma grande insatisfação. E o ser humano que foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, ele não consegue viver sem as virtudes teologais. Ele não consegue viver sem amar. Não é possível ser feliz sem uma experiência amorosa. Imagine a sua vida, você não amando ninguém. E você não se sentindo amado por ninguém. Imagine você sem família, sem amigos, sem pessoas em que você possa então confiar, compartilhar a sua história. É possível ser feliz sem essa experiência amorosa, sem o outro? Não é. Como ser feliz sem essa esperança, cujo fundamento é a fé? Eu preciso acreditar em alguma coisa. E é papel da religião trabalhar essas crenças, descortinar o futuro, sustentar, me ajudar a permanecer de pé na minha fé. O ser humano ele precisa acreditar em alguma coisa, porque ele não traz na sua essência as respostas fundamentais de todas as suas indagações. Não esqueça que prevalece na nossa existência um espírito de Jó. O homem em sua fé, no enfrentamento da duríssima realidade existencial, dos limites e da dor. Então, eu não posso viver sem isso. O que acontece quando você se esforça para tentar viver sem essa fé, sem esse amor, sem essa esperança? Bem, você enlouquece. Bem, você precisa então peças de reposição. O que você vai colocar no lugar disso aí? Porque fica um buraco. Você vai colocar o quê? A razão crítica. Você vai colocar o quê? As promessas da ciência. Você vai colocar o quê? Tudo aquilo que a sociedade pode disponibilizar de prazer. Você vai colocar o quê? As drogas, o sexo, o quê? Tenta imaginar o quê? Pessoas? Não importa. O que você colocar não vai preencher.
Não vai, porque você, a sua existência, o seu passado, a sua história, quando você olha para Gênesis, ela tem um princípio: Deus, as mãos de Deus, as mãos do Criador. Você foi feito do barro. E aqui o mais importante não é o material com que você foi feito, porque a linguagem é simplesmente simbólica. O mais importante é a mão que fez você. A tua origem, ela é divina. E a nossa realidade final, escatológica, o teleológico, né? O nosso destino é divino também. Então, se você não alcança isso, você vai ficar com o quê? Com aquilo que frustra. Por quê? Pessoas que têm tanto, mas que não buscam o sagrado, vivem infelizes. Você já parou para pensar? E quanto mais se distancia do sagrado, mais ela quer preencher esse buraco com tudo aquilo que o bem material pode fazer. Agora, a grande questão, e você não se dá conta muitas vezes, é que aquele bem material que você pode comprar, na tentativa inconsciente de preencher esse buraco, ele faz promessas. Ele vem com promessas maravilhosas. A promessa de que vai fazer você feliz, mas tudo fica no momentâneo, tudo fica no provisório, porque você está colocando os seus pés sobre uma rocha muito frágil. Interessante que ontem eu dei uma formação no retiro da Comunidade de Aliança. Eu falei um pouquinho sobre aquele encontro maravilhoso entre Jesus e Pedro, em que Jesus 3 vezes faz uma pergunta: tu me amas? E depois a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E depois ele repete a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Mas quando você vai estudar o grego, você vai ver que as 2 primeiras perguntas, quando Jesus faz as 2 primeiras perguntas, ele permanece no ágape, ele permanece no nível agápico. E Pedro não alcança esse nível, porque é muito amor, é um amor perfeito, é um amor santo, é um amor espiritual, é um amor que não conhece fronteiras, é um amor que não se cansa de amar, é um amor infinito, é o belo, é a verdade, é o sumo bem. Pedro não alcança. Aí na terceira pergunta, Jesus ele já não está mais nesse nível do agápico. Ele desce a realidade de Pedro. É como se a resposta de Pedro fosse assim: eu te amo com esse meu jeito humano de ser. E Jesus aceita esse jeito humano de amar, porque Pedro é o ser humano e suas contradições. Tanto é que nós vamos ver no Evangelho as medidas sanativas aplicadas por Jesus, sempre na tentativa, na perspectiva de curar esse homem ferido. Pedro somos nós. E na medida em que Pedro contempla esse amor no seu nível mais alto, ele deseja esse amor, ele sabe que nasceu para essa realidade, ele quer alcançar, mas ele não consegue. E então você faz essa pergunta agora para mim. Então, por que Jesus ele fez essas primeiras perguntas nesse nível agápico tão alto? Porque ele não desceu logo à realidade de Pedro? É porque Jesus ele permitiu que Pedro experimentasse a fragilidade de suas próprias convicções. E muitas vezes nós temos que enfrentar isso. Muitas vezes nós temos que conviver com essa realidade. Perceber que até mesmo as nossas convicções, elas podem ser frágeis demais. Ainda mais se o meu propósito de vida, o meu projeto de vida, os meus pés, eles estão sob uma rocha muito frágil. Então, nesse momento em que Jesus se revela como esse amor perfeito, ressurreto, o Egerten, né? Pedro ele se descobre como uma rocha muito frágil, capaz de trair novamente, capaz de sucumbir, capaz de fazer mais uma bobagem,
porque é o seu jeito humano de ser, e a gente não consegue fugir dessa realidade. E tudo fica muito mais complicado quando você tenta substituir o essencial com essas peças. É a tentativa de repor. Existe um buraco e eu quero preencher com aquilo que vem de imediato. Existe um vazio e eu quero preencher com aquilo que a minha ansiedade, no seu imediatismo, me possibilita nesse momento. Não vai dar certo. O buraco ele pode crescer. O abismo ele pode não ter fundo. Esse abismo, aliás, não pode não, falei uma coisa errada aqui. Esse abismo ele não tem fundo. Porque se a sua vontade, o seu desejo, a sua fome de Deus não tem limites. Você quer mais, porque Ele sempre vai poder dar mais e mais a você. Sempre quando Ele ama numa escala de infinitude, certo? E aí então, esse abismo, que é o contrário dessa experiência, você acha que tem fundo, é? Pode não ter. Então quem está no fundo do poço, cuidado, porque pode não ser o fundo do poço. Pode existir uma realidade ainda mais profunda. Então o que fazer? Bem, Jesus Cristo, ele hoje começa a tentar resolver os nossos problemas, porque o judeu pergunta, qual é o maior mandamento? Na verdade a pergunta aqui é muito simples, qual é o maior mandamento? E ele pergunta não só para testar, ele pergunta porque isso não era tão claro assim. Haviam certas leituras divergentes, sobretudo na pluralidade religiosa judaica, no conjunto de suas numerosas tradições orais e tradições escritas, principalmente dentro do Torá, pegando o Pentateuco. Então, quando ele diz, qual é o maior mandamento? Nosso Senhor, Ele não fala de imediato, amar a Deus sobre todas as coisas. Não, calma. Ele vai na base. É a base de sustentação do monoteísmo judaico. Ele vai naquilo que é fulcral na experiência religiosa judaica, o Shema. Todo judeu piedoso, religioso, ele reza o Shemar 2 vezes, de manhã e à noite, final da tarde já. Todo judeu piedoso, no leito de morte, ele pronuncia o Shemar. Quando não, os seus filhos pronunciam o Shemar. Jacó, leito de morte, minutos antes da morte, os seus filhos recitaram Shemar Israel. Porque para o judaísmo é uma verdade de fé. Moisés, quando recebeu as 2 tábuas da aliança, ele recebeu do próprio Deus as palavras desta oração. Shemar Israel Adonai e Elohim Adonai El Shad. Ouve Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é um, não existe outro. Não existe outra realidade fora dele. Quando Jesus ele se coloca diante dos discípulos dizendo, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, nós temos que entender que essa verdade vai para além de um conceito teológico, essa verdade vai para além de uma estrutura ideológica. Essa verdade, quando ele diz ergo em mim, ou então do hebraico anihum, eu sou, um termo próprio de Deus, só Deus, é um termo que só Deus podia expressar, eu sou anihum. A verdade, Jesus está dizendo o seguinte, eu sou a realidade. Ele é a realidade. Você precisa entender que na medida em que você vai, vamos pensar na matéria, né? Na medida que nós vamos envelhecendo cronologicamente, o corpo vai se desgastando, o fim vai se aproximando, mas esse fim
E ninguém vai escapar dessa realidade. Todos nós um dia vamos nos encontrar com esse fim. A história vai ter um fim. O universo vai se encontrar com esse fim. E esse fim não é um dado cronológico. Esse fim está para além do cronos. Esse fim é um rosto. Esse fim é uma pessoa. É Jesus Cristo, eu sou a verdade, Ele é a realidade. Não existe outra realidade, não existe outro Deus. É o Shema. Ouve, Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é um. Primeira experiência que eu preciso fazer, que eu devo fazer como cristão, é o exercício dessa escuta. Silenciar para escutar. Silenciar para interiorizar esse mistério. Ouve, Israel, escuta, porque o Senhor, Ele deseja falar. O Senhor, Ele quer se expressar. Ouve, escuta. Essa é a primeira grande orientação de Deus. Ouve, escuta. Aí depois ele segue. Aí ele segue dizendo: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força. E aí ele diz a expressão: amar com toda a tua força. É amar no superlativo. Não é amar de qualquer jeito. Não é amar do meu jeito. Não é amar quando eu quero. Não é amar tendo em vista as circunstâncias. Porque se for assim, nós vamos ser um cristianismo de conveniência. Não, mas é amar com toda a força. Mas essa força tem um pilar. É a estrutura do psiquismo humano, coração, mente e alma. Se não amar com o coração, com a mente e com a alma, a estrutura do psiquismo humano, você não vai conseguir se dar por inteiro. Aí eu volto àquela pergunta: onde é que está teu coração? Você está colocando a sua história, as suas escolhas, suas prioridades, os conceitos, as ideias, aquilo que é mais importante na sua vida, tudo está sendo edificado sobre a rocha, mas essa rocha é uma rocha frágil. Se for, você ainda vai viver uma experiência muito similar com essa experiência que eu acabei de falar de Pedro. Você ainda vai contemplar esse amor agápico, essa realidade agápica, porque o amor ele tem os seus níveis, né? Sensitivo, racional e o ágape, o espiritual. Você vai se sentir frustrado e você vai perceber a fragilidade de suas convicções mais profundas. Então, o que fazer? Primeiro, reconhecer que eu sou um Bartimeu. Reconhecer que prevalece em mim essas grandes questões, que devo fazer para ser feliz, que devo fazer para herdar a vida eterna, até onde vai a minha capacidade de renunciar. Depois, me perceber como cego e poder dizer a mesma coisa que Bartimeu disse, que na tradução do grego ela é muito mais profunda a resposta. Bartimeu não disse para Jesus apenas: mestre, eu quero ver. Mas ele disse: que os meus olhos se levantem para ti. A tradução mais correta é essa: que queres que eu faça por ti? Ele não disse apenas: eu quero ver. É muito pouco. Diante da verdade, diante daquele que é a verdade, a beleza, a bondade, a encarnação dos valores supremos, eu dizia apenas que eu quero ver. Não, olha a resposta dele: que os meus olhos se levantem para ti. Ou seja, ele quis muito mais do que uma cura fisiológica. Mas ele quis, naquele momento que foi o encontro pessoal, se dar por inteiro. Prova é que depois a vida dele não voltou a ser mais aquilo que era. Ele se tornou um seguidor, um discípulo, alguém que é impulsionado a seguir um amor que é muito maior do que eu. Seguir um amor que é muito mais forte que as minhas convicções. Suas convicções mais profundas, elas estão sobre uma rocha frágil ou não? Se tudo que você coloca aos pés é frágil, você vai cair. Contagem regressiva. Você vai cair, meu irmão.
Mas padre, por que o senhor está dizendo isso? Você vai cair porque o dinheiro acaba. Você vai cair porque a matéria também tem a degradação com o tempo. Você vai cair porque você envelhece. Um dia até a beleza vai embora. Se você está casado com alguém que só está com você por causa da sua estética, um dia vai ficar só a ética, que é a sua pessoa. E aí quem está ao teu lado vai embora. Cuidado, porque nessa pós-modernidade a estética já desbancou a ética. Há muito tempo. Não é novidade que eu estou dizendo. Então, se as nossas convicções, se essa comunidade, ela está edificada sobre uma rocha muito frágil, e aí a gente precisa repensar onde eu estou colocando o meu coração. A minha fé, ela se sustenta em quê? Em quem? E que você saia daqui com esses questionamentos. Porque esse evangelho de hoje, na verdade, Jesus não traz apenas definições bíblicas, mas o pano de fundo é: eu quero que vocês repensem a vida de vocês. E aí vem o segundo mandamento, que tem uma responsabilidade muito grande, né? Traz uma responsabilidade muito grande. No segundo mandamento ele vai dizer: o segundo é semelhante a esse. É semelhante a esse. As traduções de Mateus e Lucas eu acho melhor. O segundo mandamento é semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Semelhante a esse. Espera aí, raciocina comigo. Nós somos o quê? Imagem e semelhança. Então eu devo amar em você tudo que é eterno. Eu devo amar em você tudo que é de Deus. Eu não posso amar o seu pecado. Eu não posso amar as suas escolhas mal feitas. Eu não posso amar os seus erros. Posso até te compreender, mas devo amar em você tudo aquilo que é de Deus, a sua essência. É por isso que Jesus diz, nessa perspectiva, eu devo amar até os inimigos. Você está entendendo? Como tem uma lógica profunda, tudo que ele fala, e como eu disse hoje de manhã no retiro, ontem aliás, tudo que eu estou falando aqui é isso também. Ele não cobra da gente um amor que é fora da nossa realidade. Ele mostra o ágape. Você contempla e aí você começa a ter fome, sede, vontade, desejo, porque o ágape é que me faz feliz. É ou não é? Mas ao mesmo tempo você sente o quê? Uma certa frustração. Eu quero, mas eu não consigo alcançar. Aí ele desce a sua realidade. E aí diz, né, ele sabe que o nosso amor é um amor humano demais. Mas ele aceita. Jesus é o amor de Deus que aprendeu a conviver com as imperfeições humanas. Jean Vanier diz o quê? Amar é aceitar o outro do jeito que ele é e não se surpreender com suas fraquezas. Você consegue amar assim? Marido e mulher, você consegue amar assim? Aceitar o outro do jeito que ele é e não se surpreender com as suas fraquezas? Os pais da freirinha conseguem amar assim? Não é fácil não, né? Só com o Espírito Santo. É por isso que Jesus, percebendo esse limite, no Evangelho de João, ele supera, ele transcende, é o olhar de águia. Ele vai além de Mateus, Marcos e Lucas. Porque enquanto Mateus, Marcos e Lucas permanecem assim, amar o próximo como a si mesmo, ou seja, o critério é a pessoa, amar o próximo como a si mesmo. Então o critério é a pessoa, mas nem todo mundo consegue sequer se amar. Tem gente que se ama de uma maneira doente, basta estudar a filáusia, quer dizer do grego, amor de si contra si. Princípio das doenças espirituais, a filáusia. Aí no Evangelho de João ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O critério não é mais a pessoa, o critério é ele. Amar como eu vos amei. Ele é o critério, ele é a norma que contém o amor. Ele é.
a referência. Ele é o caminho que me ensina a trilhar esse novo caminho, a viver a experiência de um amor autorreferencial para desembocar no amor heterorreferencial. É Ele. Mas eu vou ficar por aqui, porque estou falando demais e tem uma coisa muito boa daqui a pouco para mim. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você não sabe não, Joãozinho. Sabe não. Vamos ficar todo mundo de pé, professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E no altar de Deus, tudo aquilo que temos e somos, vamos